Olá, galerinha! Professora Xênia, da disciplina de Biologia, e hoje nós vamos aprofundar um conteúdo voltado para o reino das plantas. Como objetivo da nossa aula temos, então, compreender a importância das plantas no processo de cura, conhecer a história das plantas medicinais e entender a fitoterapia. Você se lembra que as plantas, por serem organismos pluricelulares, eles possuem uma diferenciação celular e organização tecidual? Isso faz com que eles tenham órgãos com funções diferentes nessas plantas. Os órgãos que vocês viram em aulas anteriores referem-se então a raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Esses órgãos eles variam conforme a classificação das plantas, sendo que todos eles são vistos nas plantas superiores, que são conhecidas como angiospermas. Muito desses órgãos vegetais de plantas possuem componentes que vão ter potencial fitoterápico, né? Então, eles vão ajudar aí nesse processo de cura e de tratamento de doenças, favorecendo, então, a saúde daqueles que fazem uso dessas plantas que são conhecidas, então, como plantas medicinais. Algumas espécies que possuem esse poder são, então, catalogadas e hoje muito utilizadas por toda a comunidade. Isso faz com que as plantas elas sejam, então, conhecidas, né, como os medicamentos mais antigos. Hoje, a gente sabe que a própria medicina atual, ela faz uso de muitas espécies de plantas que já estão catalogadas há muito tempo, há milhares de anos. Então, a gente traz aqui na imagem essa representação de que os nossos antepassados já faziam uso, né, dessas plantas para o tratamento de cura de doenças. E as plantas, até metade do século XX, eles eram a base fundamental, a base principal como terapia medicamentosa. Então, é muito comum a gente ouvir, né? Provavelmente vocês já ouviram da avó ou de algum vizinho, algum tio. Ah, por exemplo, estou com dor de estômago, toma um chazinho de boldo que passa. Ou acho o menino lá machucou inteiro, está cheio de ferimento no corpo. Passa babosa que ajuda a cicatrizar. Então, isso já vem de forma cultural. E muitas pessoas não acreditam, acham que o tratamento com as plantas depende muito de crenças. E aí foi quando, depois, né, do século XX, veio todos os estudos de indústria farmacêutica, teve o boom das farmácias, e esses estudos químicos revelaram que realmente há muitos componentes químicos de plantas que têm um potencial positivo para terapias medicamentosas. Agora, da onde que veio todo esse conhecimento, como os remédios, né, mais antigos que a gente tem, sendo conhecidos como as plantas? A gente tem que ter um start de estudo das plantas medicinais. E quem deu esse início, esse start, foram então os povos indígenas, que são tão importantes na nossa cultura brasileira. Além dos índios, o que a gente tem também no Brasil é muita riqueza vegetal. A maior biodiversidade de flora estão nas nossas florestas. A gente já tem registros de mais de 24 mil espécies, onde 10 mil delas aproximadamente têm esse potencial de terapia medicamentosa. Então, os índios, eles são os verdadeiros guardiões de toda essa informação. É deles que a gente tem esse conhecimento primário, prévio. E isso abriu portas para que pesquisadores e também a indústria farmacêutica criasse um interesse, não só sobre as tribos indígenas, mas também perante as florestas brasileiras, já que a gente tem essa biodiversidade aí das plantas. Então, na nossa imagem, a gente tem a representação de um pesquisador conversando com um indígena e buscando as informações que esses índios trazem para a gente. Como isso era feito então, né? Não existia laboratório, não existia ciência, e aí os índios conseguiam fazer uso dessas plantas,
que são, então, como a gente já viu, os remédios mais antigos aí do nosso desenvolvimento da humanidade. Então, olha o que eu trago aqui para vocês. Ao verem animais roçando em uma árvore, os índios descobriram o poder cicatrizante do óleo de uma árvore chamado copaíba. Então, os índios, eles faziam muitas observações. Tudo que estava acontecendo na natureza, o índio estava ali, ó, na espreita, observando. E foi através dessas observações que eles, percebendo o comportamento de animais, faziam testes, então, sobre essas plantas. Então, as plantas, quando elas apresentavam um resultado positivo, num teste mesmo de tentativa e erro, se fosse positivo o resultado, essa planta ela ia entrar para a lista de medicação daquela aldeia. Outra relação importante de percepção do meio, que o artigo traz para a gente, é que eles faziam uso de coisas semelhantes. Então, às vezes, a coloração de uma planta, o formato dela, isso ia favorecendo eles em busca daquilo que eles já tinham um conhecimento prévio. Agora, veja comigo, isso não deixa de ser ciência, porque eles, através da observação do ambiente, observação dos animais, eles faziam o uso dessa planta, testavam essas plantas e, se eles tinham resultados positivos, entravam lá na lista de medicamentos dessa aldeia. Então, o que a gente pode concluir? Que já havia ciência na época dos índios. Não era uma ciência com experimentos de laboratório, mas era uma ciência com experiência de vida. E isso abriu muitas portas para o que a gente tem hoje. Então, em 2006, a gente teve o decreto falando da importância da inclusão das plantas medicinais e dos fitoterápicos dentro de postos de saúde, de unidades de atendimento de saúde, seja de unidade pública ou privada. Então, qual é a diferença entre as plantas medicinais e os fitoterápicos, tá? As plantas medicinais é a espécie vegetal em si, é a parte da planta em si. Não são submetidos a processos industrializados, não passam por testes de controle de qualidade, nada. Agora, quando a gente vai para fitoterápicos é diferente, porque o fitoterápico ele é o medicamento que está sendo produzido a partir dessa planta medicinal, tá? Então, por ser um medicamento, ser de comércio farmacêutico, eles precisam passar, sim, por teste de qualidade. Então, os estudos fitoquímicos, eles comprovaram a eficiência dessas plantas, que são agora utilizadas para produzir medicamentos chamados de naturais. Então, esses fitoterápicos, eles também precisam ser registrados na Anvisa, que é o órgão federal de vigilância sanitária, e assim toda a comunidade pode fazer uso desse conhecimento. Uma coisa que é legal a gente ver é que, professora, eu não posso usar as plantas diretamente do pé? Pode, só que como a gente vê, existem vários tipos de biomas diferentes no nosso país. E muitas vezes, algumas plantas crescem apenas em determinadas temperaturas, em determinados solos, e a gente aqui no Paraná, às vezes, não tem acesso de uma planta que é nativa de uma outra região. Então, isso é importante nos fitoterápicos, porque na produção disso em laboratório, ele chega em todas as farmácias do país inteiro. Vou trazer um pouquinho para vocês, então, de uma atividade aqui para a gente ver o conhecimento prévio do que aprofundar um pouquinho do conhecimento de vocês pelo que a gente viu na aula até agora. Então, olha lá. A Convenção sobre Diversidade Biológica é hoje o principal fórum mundial para questões relacionadas ao meio ambiente, sendo integrada por 188 países. Com base na CDB, o Brasil lançou em 2006 a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. De acordo com o que você aprendeu nessa aula, explique a diferença entre os termos planta medicinal e fitoterápicos. Agora é com vocês.
Vamos para a correção do nosso exercício, então? Aqui o questionamento principal era para vocês explicarem a diferença entre os termos planta medicinal e fitoterápicos. Então, a gente tem aí como resposta que as plantas medicinais são as espécies vegetais em si, que são utilizadas, então, como a base para a produção dos fitoterápicos, que são, então, medicamentos naturais, né? E essas plantas, elas tendem a ser usadas de maneira natural. Já os fitoterápicos não são a planta em si. Elas são a planta, mas ela foi levada para um laboratório, passou por um processo na fabricação desse medicamento. Então, os fitoterápicos, eles são produzidos a partir das plantas medicinais, que passam por testes e também por aprovação da Anvisa. Vamos avaliar um pouquinho a nossa gaveta de remédios. Todo mundo aí em casa, com certeza, tem a famosa caixinha de remédios ou a gaveta de remédios. Dando continuidade a essa visão que eu estava trazendo para vocês sobre a importância da cultura indígena na descoberta dessas plantas medicinais e hoje para toda a criação de fitoterápicos para aqueles que buscam tratamentos mais naturais, a gente tem aqui um exemplo da árvore do salgueiro, que os índios já faziam uso, então, da casca, do casco e das folhas dessa árvore, que está aqui representada para vocês, para tratar febres, calafrios, dores de cabeça e dores musculares. Aí depois, né, que a gente estava falando da crença, que muita gente não acreditava nessas plantas medicinais, quando entrou todo o estudo da ciência, que eles comprovaram realmente a eficiência disso, que deu esse boom para que os pesquisadores fossem em busca, eles comprovaram cientificamente que a casca do salgueiro e a folha, ele realmente tinha esse poder de tratar aquelas doenças que os índios já viam. Então, eles fizeram análise, a ciência pegou o conhecimento do índio, levou para o laboratório e viu que a planta possuía o ácido salicílico, que era esse composto químico que eles, então, aprenderam a sintetizar em laboratório. Então, agora pensa, eles isolaram a química da planta e fizeram a construção dessa química em laboratório. Então, é o que a gente chama de remédio sintético, porque ele não é natural, ele foi sintetizado, tá? E isso fez com que hoje a aspirina, né, ela foi mundialmente comercializada e é o remédio mais popular. Então, com certeza, você tem ou já teve em algum momento uma aspirina na sua gaveta de remédios. E todo o conhecimento dos índios foi importante para a ciência desenvolver esse tipo de medicamento. Quando a gente avalia, então, a bula ou a composição química dessa aspirina, a gente tem lá falando que cada um dos comprimidos possui ácido acetilsalicílico, que é, então, o ácido que se origina daquele ácido da planta que a gente viu, que é uma substância usada como medicamento, mas que foi previamente analisada ou previamente descoberta através do estudo de plantas e depois se tornou um fármaco chamado, então, de fármaco sintético. Um outro exemplo que também é bem legal é a importância de algumas plantas, que exclusivamente essa plantinha aqui, que chama curare, aonde os índios já faziam uso dela como anestésico, digamos assim, tá? Como que funcionava? Eles passavam, então, a toxina dessa planta na ponta das flechas e também nas zarabatanas, que é aquela que eles assopram com a boca, e eles viam que essa toxina imobilizava a caça. Então, aí eles conseguiam chegar até a caça, né, para pegá-la e levar até a tribo e tal. Aí, o que a ciência também fez? Os pesquisadores, adquirindo esse conhecimento dos índios, eles isolaram a toxina dessa planta e hoje ela é usada como anestésico em diferentes cirurgias, principalmente aquelas cirurgias que precisam de um relaxamento muscular, como, por exemplo, a intubação, que a gente tanto tem ouvido falar na contaminação pela Covid-19. Para intubar o paciente, eles fazem uso dessa toxina que derivou dessa planta, então, porque ao relaxar a musculatura, conseguem intubar o paciente. E em outros casos também, né? Aí agora um questionamento muito importante. Se é natural, é seguro? Pessoal, uma coisa que tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose.
Não é porque a gente está trabalhando com plantas medicinais e fitoterápicos, que são tratamentos naturais, que o excesso no uso não pode prejudicar o nosso organismo. Então, quando a gente fala que essas plantas passaram por várias análises químicas e que hoje elas têm uma comprovação científica, por trás dessa análise também tem estudos toxicológicos, para saber a dose correta que a gente precisa, em qual momento, para qual tipo de sintoma que a gente está sentindo. Então, não é correto a gente fazer o uso indiscriminado, mesmo que seja um produto natural, tá? Então, aqui eu trago para vocês a visão de que qualquer substância química pode ser danosa ao organismo quando ela é usada em excesso. Então, a química, ela está em tudo. Quando eu falo da capacidade da planta de ser medicinal, é porque existe uma química nela. Assim como tem química na água, como tem química no oxigênio, e a gente vê que o excesso disso pode ser altamente prejudicial. Então, isso fez, né, esse aumento da comunidade no interesse de medicamentos naturais, no uso de plantas medicinais e de fitoterápicos, fez com que o Ministério da Saúde descrevesse algumas recomendações para o uso, então. São várias delas, mas eu vou apresentar apenas 6, das quais eu selecionei que acho importante a gente pensar. Olha lá, a primeira. Eles integraram a planta medicinal e o fitoterápico no Sistema Único de Saúde, o SUS, para que toda a comunidade possa ter acesso. Eles também acharam a necessidade de criar uma lista de medicamentos fitoterápicos para inclusão na relação de medicamentos essenciais, porque hoje eles são muito usados. 3. Prover o uso racional das plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos, que é o que a gente falou no slide anterior. Tudo tem que ser usado com determinadas doses. 4. Focar na educação dos usuários, dos farmacêuticos, dos médicos e de outros profissionais da saúde que vão fazer a prescrição desses medicamentos. Criar uma rede de laboratórios que certifique o controle de qualidade e as pesquisas clínicas, então a gente viu que eles passam por exames químicos e toxicológicos. E 6, destacar as plantas medicinais e os fitoterápicos na política nacional de medicamentos, já que a gente tem aumentado cada vez mais o consumo desse tipo de produto natural. Agora, na nossa atividade 2, eu vou levar um pouquinho disso na realidade. Supondo, então, que as plantas medicinais, elas são, né, aquelas que exercem ação terapêutica e são utilizadas tradicionalmente desde a antiguidade, né, dos nossos ancestrais, por diversos povos de todo o mundo, o Ministério da Saúde apresentou algumas recomendações quanto à sua utilização. E se você aí, durante um tratamento de saúde, optar pela terapia dos fitoterápicos, será que você deve ter algum cuidado ao fazer o uso? E quais os cuidados que você deve ter para fazer o uso desses medicamentos? Pensa um pouquinho então e a gente já se vê.
Vamos corrigir a nossa atividade então? O questionamento aqui era quais são os cuidados que a gente deve ter caso queira fazer um tratamento de saúde com esses fitoterápicos. Então, procurar um profissional da área da saúde é fundamental, tá? Para que ele passe o tratamento com o fitoterápico correto, para garantir que aquele fitoterápico ele passou por testes, por controles de qualidade e também o médico indica para a gente a dosagem correta que vai ser administrada naquele determinado problema que a gente tem, evitando o excesso da química no nosso organismo que pode até levar a casos de intoxicação. Então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu trago aqui para vocês uma visão, vou deixar aí uma ideia para vocês ficarem pensando, enquanto nós devemos ser gratos, então, pela cultura milenar dos indígenas, que foram aqueles que deram todo o início às observações, aos testes e aos estudos de plantas medicinais, que abriram portas não só para os fitoterápicos, mas também para a produção de medicamentos sintéticos, né, os medicamentos sintetizados em laboratórios, para que a gente consiga controlar os mais diversos problemas de saúde. E aqui a gente também tem a Organização Mundial falando que cerca de 80% da população hoje faz uso dessas plantas medicinais para cura e prevenção de doenças. Plantas essas que vêm da grande biodiversidade que existe nas nossas florestas. Então, eu deixo para vocês pensarem aí o quanto devemos ser gratos no sentido de preservação das florestas e também das tribos indígenas. Pessoal, então nós ficamos por aqui. Como retomada do nosso conteúdo, hoje a gente viu lá, conhecemos então a importância das plantas nesse processo de cura, relacionamos a cultura indígena com a história das plantas medicinais e também compreendemos a relação dessas plantas medicinais com a produção de fitoterápicos. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês numa próxima aula. Tchau, tchau e até mais!